em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mais do que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mais do que profetiza, edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio de revelação, ou de ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Amém? Poder sentar, para ouvir a salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Paulo, quando escreve essa epístola, ele fala acerca do dom de profecia, que seria ou é superior ao de línguas, o dom de línguas. E nós estamos falando aqui de um dos dons espirituais, que é profetizar. Nós sabemos, irmãos, que existem 9 dons espirituais, né? O primeiro dom, que é a palavra da sabedoria. O segundo dom, a palavra da ciência. O terceiro dom, a fé. Aleluia. O quarto dom, os dons de curar. Olha que está no plural, os dons de curar. Então é algo que é limitado. O quinto é a operação de maravilhas, irmãos. O que é a operação de maravilha, pastor? É aquele que vai orar no morto e ressuscitar, né? O paralítico vai andar. É o dom de maravilhas. Esse é o quinto. Aleluia. E, aleluia, o sexto é a profecia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O sétimo é o dom de discernimento de espírito. A pessoa tem capacidade de saber se o espírito é de Deus ou não é. Aleluia. O oitavo é o dom de variedade de línguas. Bendito seja o nome do Senhor. E o nono é a interpretação das línguas. Com esses 9 dons nós também temos, irmãos, 9, aleluia, frutos do Espírito. Bendito seja o nome santo do Senhor. 9 frutos do Espírito, que também é bem parecido, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra vai dizer aqui lá em Gálatas, ó, que a caridade, ou seja, o amor, é um dom, é um fruto do Espírito. O gozo, que significa alegria, a Bíblia é dom, é fruto do Espírito. A pessoa que tem a paz é fruto do Espírito. Sabe, irmão? É quando eu vejo a conexão que dons com os frutos nos revela, irmãos, que a questão para receber dons é necessário ter frutos. Parece que, em primeiro lugar, está eu buscando os frutos para que eu possa ter dons. Porque a paz eu tenho que buscar ela, a alegria eu tenho que buscar. Isso não é espiritual, mas os dons são espirituais. A longanimidade também é um fruto de espírito. Aleluia. A benignidade, a bondade. E o que me chama a atenção é a fé, que tanto é fruto como é dom. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Algo também que é fruto do Espírito, a mansidão. A pessoa tem que ser mansa. Aleluia. E o último é a temperança. A pessoa tem que ter temperança, né? Saber a medida certa. E aí, com esses 9 dons de 9 frutos, Paulo destaca na palavra lida, no texto lido, sobre, aleluia, seguir o amor.
os dons espirituais. Mas ele faz uma ênfase aqui, mas principalmente o de profetizar. Olha só, Deus está pedindo para que nós vamos seguir o amor, procurar com zelo, com cuidado, com carinho, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E no texto lido, Paulo vai dizer que ele, o dom de profetizar, é superior ao dom de língua estranha. Todo mundo quer falar em língua, né? Mas o que é profetizar? É a mesma coisa que desejar coisa boa? Profetizar, irmãos, é você tomar o lugar de Deus na terra para falar aos homens. Todo profeta é boca de Deus. É Deus dizer assim: eu vou profetizar aqui, que vai sair, vai chegar a bênção. Vai profetizar coisa boa e coisa ruim. Foi o que aconteceu com Jeremias. Por isso que ele estava em calabouço direto, irmão. Porque ele falava aquilo que Deus mandava. Era um profeta que ele não podia mentir. Tinha profeta que era mentiroso, que dizia que era Deus que estava falando. Mas o profeta, ele tem uma função espinhosa. A função dele é ser boca de Deus na terra. É tanto que a palavra vai dizer, irmãos, que a profecia, aleluia, ela tem, aleluia, alguns pontos interessantes, que nós também lemos aqui, em nome de Jesus, nós vamos ver já já. Ela tem como, qual é a função? Primeiro, falar aos homens para edificação, exortação e consolação. Olha só, são três coisas que é a função da profecia. Vamos chegar lá. Bom, profetizar é um dom maior. É um dom maior do que línguas. Mas Paulo vai dizer na palavra que se alguém profetiza, interpreta, entende, sabe, aleluia, tem um entendimento da profecia, né, ou da línguas estranhas, aí não. Parece que ele igualou agora o dom de línguas com o de profetizar. O dom de profecia é superior ao de língua, mas se aquele que fala em línguas tem também o dom de decidir, interpretar aquilo que ele está falando, então, quem fala em línguas estranhas, aleluia, ele não fala no homem natural, não é ele que fala. Línguas estranhas é ele falando com Deus e Deus falando com ele. Então ele sai do consciente, ele não tem consciência do que está falando. Entendeu? Mas Paulo diz que aquele que tem o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas, aí eu posso dizer que Paulo igualou o de profecia. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. No verso 2 vai dizer que todo aquele que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Agora o que profetiza o quê? É Deus falando com os homens. Ou seja, é o contrário, é o oposto. Porque ele diz assim, ó, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Aleluia. Então a gente vê uma pessoa falando em línguas, e se for de Deus, a gente conhece, irmão. Pelo menos eu tenho esse dom de conhecer quem fala em línguas e quem é de Deus e quem não é. E como é que você sente, pastor? Você poderia até estar me perguntando, como é que você sente? Irmãos, quando a pessoa fala em língua e eu não sinto nada, nem a presença, eu digo para ele que não é Deus. Mas quando eu me arrepio todo, quando eu sinto o sobrenatural de Deus, aí a história muda. Aí eu sei que é Deus que está falando. E uma vez eu senti Deus falando num homem embriagado. E aí foi complicado. Sabe por quê, irmão? Porque esse homem estava embriagado. Eu estava me congregando numa igreja. E ele chegou falando. E eu digo, Jesus, será que é tu falando mesmo? E ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, ô homem, sou eu falando contigo, tu não sabe, tu não conhece a voz do teu Deus? E
E quando ele disse isso, irmãos, eu comecei a chorar. Eu me arquei todos. E eu digo, eita, Deus falando por ele. E o que ele profetizou aconteceu. A profecia foi dada e foi, com certeza, tinha acontecido. Então, Paulo diz que quem fala em língua estranha fala aos homens, senão a Deus. Não fala aos homens, senão a Deus, porque fala em mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação. Agora, não é o profeta, mas é o espírito do profeta agora. É Deus falando. E quem fala, aleluia, em profecia, fala para a igreja, fala para os homens. E ela tem a função para edificar, para exortar e consolar. São essas três funções, aleluia, quem tem o dom de profetizar. Aleluia. E é maravilhoso profetizar. É tremendo. Eu vou dizer de novo, é boca de Deus na terra. Aleluia. Os homens que Deus escolheu para ser profeta, aleluia, chamou para ser profeta, não foi fácil para ele naquela época. Não foi nada fácil. Custou a vida de alguns, foram encarcerados, foram desonrados e também foram honrados. Aleluia. A maioria dos reis, aleluia, se direcionava aos profetas para, aleluia, orientação espiritual, ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nós sabemos que o que fala em profecia, fala aos homens, e o sentido é para edificação, é você edificar a igreja. E quando a igreja precisa de exortação, pastor, aí Deus usa o profeta para exortar a igreja, para corrigi-la, para colocar no caminho. E quando precisa de consolo, Deus fala através do profeta para consolar. O que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo, irmãos. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Deus, ele é sábio. Deus, ele é muito sábio. É por isso, irmãos, que nós precisamos buscar, procurar com zelo os dons espirituais. Aleluia. A busca incessante, como a Bíblia diz, como um homem no deserto buscando água. Imagina só, imagina aí, vai de conta que você está no deserto, onde só só vê areia, sol escaldante, você está querendo beber água. Até imagina um lago, um copo como esse na minha frente, e quando chega lá, taca a cara na terra, pensando que é água, já fica delirando. Assim é o homem quando está buscando água no deserto. Precisamos buscar os dons, mas é buscar com zelo. Aleluia. Para que você possa falar em línguas estranhas. Aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Fala com Deus. Mas a profecia vai falar à igreja. Irmãos, se não tiver profeta na igreja, a igreja se corrompe. Se não tiver profecia, aleluia, não tem base, não tem fundamento da igreja, ela se desvia. Aleluia. Paulo, ele vai dizer algo interessante. Ele diz assim, ó: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Paulo diz uma coisa que ele pede para a igreja. Isso aqui não é para outro, não, irmão. É para nós, é para a igreja. Paulo diz: eu quero que vós, todos vós, faleis em línguas estranhas. Paulo diz: eu quero que vocês todos sejam batizados no Espírito Santo, assim como no dia de Pentecostes, os homens todos falando em línguas estranhas, cheios do Espírito Santo, e depois falaram línguas das nações que estavam ali debaixo do céu naquele dia. Eu quero todos
quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Não tem como, né? Você vê que Paulo, o que Paulo diz? Tem que ter profeta e tem que ter gente cheia do Espírito Santo, falando em línguas estranhas. Paulo diz o quê? Porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Tudo tem um resultado único: edificação. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que isso não se cumpre mais na Bíblia, conforme a Bíblia, nas igrejas. Porque muitos que querem falar em línguas estranhas, querem aparentemente, querem se apresentar, querem se mostrar. Falar em línguas estranhas, irmãos, se não for de Deus, pode ficar certo que é do diabo. Porque o diabo também fala em línguas estranhas. Ele sabe imitar tudo que é de Deus. Mas não podemos, como diz a palavra de Deus, não tem lugar ao diabo. Quando se quer falar uma língua estranha, por isso que não adianta você querer imitar, querer falar sem ser, para que não suceda coisa pior. Porque o que fala em língua estranha e interpreta, aleluia, também edifica a igreja como o profeta ou a profecia. Paulo diz aqui, ó, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que eu vos aproveitaria? Somente nada, né? Um homem chegar aqui e falar muita língua estranha, irmão, e não tiver interpretação dela, não vai edificar em nada. É por isso que quando eu imagino, vamos imaginar aqui, quando Paulo escreve a segunda carta de Coríntios, a igreja de Coríntios mesmo, ele vai dizer, Coríntios, se não me engano, não me lembro, não me recordo, mas vai dizer que tudo tem que ser com ordem e decência. Por que Paulo escreve essa passagem, tudo com ordem e decência? Se não me engano é 14:40, versículo, depois você me corrige aí. Ora, porque na igreja de Coríntios, quando ele escreve pela segunda vez, 14:40, pronto, a palavra vai dizer, eu imagino que a igreja de Coríntios estava assim, desordenada. Tinha muita gente falando em línguas estranhas, do outro lado da igreja tinha muita gente profetizando, do outro lado da igreja tinha muito na frente, tinha muita gente sapateando no mistério, cheio do poder de Deus. E aí Paulo talvez viu aquilo: ei pessoal, não é assim não, tudo é com ordem e decência. Ei, se tiver 2 ou 3 profetas, cada-se 2, fica só um profetizando. Se falar em línguas estranhas, tem que interpretar, porque tudo é para edificação da igreja, tudo é para consolo da igreja, tudo é para exortação da igreja. Tudo e todas as coisas é direcionada para a igreja. Então, por isso que Paulo diz: agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, quem vos aproveitaria? Se vos não falasse, se vós não falasse, ou por meio de revelação, ou ciência, ou profecia, ou doutrina. Olha só. Aí sim, quando é revelação, quando é profecia, quando é doutrina, quando é a palavra, quando é o dom da sabedoria, da ciência, aí sim tem edificação. Aleluia. Paulo diz no versículo 10: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significado. Porque o que fala em línguas estranhas, ore para que também possa interpretá-la. Ore, peça a Deus: eu quero interpretar a língua. Quando, aleluia, você ora em línguas estranhas, como Paulo diz assim, porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, ele fica sem entendimento, porque está orando no espírito. Aleluia. Meus amados irmãos, é interessante, aleluia, línguas estranhas para mim é um sinal, é um dom do Espírito, mas também é um sinal que aquela pessoa foi batizada no Espírito Santo. Mas também,
aleluia, é um sinal, aleluia, não para os fiéis, mas para os infiéis. Ela é um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, para os não crentes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que nós precisamos seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Isso é algo que Paulo nos exorta para que venhamos ser. Por isso que ele diz eu quero que todos falem em línguas estranhas. Porque eu acredito, irmãos, que quando Paulo diz, eu quero que todos falassem em línguas estranhas, porque seria uma igreja poderosa, uma igreja onde todos eram batizados no Espírito Santo. Sendo batizados no Espírito Santo, tinha dons, tinha frutos. Era uma igreja, aleluia, ao qual era inabalável. Eu acredito que a igreja de Atos Apóstolos, aleluia, a igreja primitiva, era uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos. Era uma igreja diferente, era diferenciada. Acredito eu que era uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo. Tinha, aleluia, um intérprete de língua, tinha um profeta nessa igreja. Era uma igreja, irmãos, que, aleluia, chamava a atenção do povo. A Bíblia diz que caía na graça do povo, irmãos. Caía na graça do vizinho. Todos eram cheios do Espírito Santo. Você vê lá em Atos 42 ao 47, você vai ver Atos 2, 42, 47, está exatamente dizendo como era a igreja primitiva. Eu acredito que é conforme Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntios. Temos que seguir, temos que procurar com zelo os dons espirituais, mas Paulo nos exorta principalmente. Ele dá uma ênfase no dom de profecia, os dons do Espírito. Mas tenho essa ideia, eu tenho essa concepção, essa tese, que Deus só vai batizar no Espírito Santo quem em primeiro lugar tiver os frutos do Espírito. Aquele que tem paz, aquele que tem fé, aquele que tem longanimidade, que é bondoso, que é caridoso. Esses são os que Deus busca para encher dos seus dons espirituais. Então, meus amados irmãos, que nós possamos entender e compreender. Aleluia. No versículo 23, Paulo vai dizer aqui, se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, e entrarem um indouto ou infiel, não dirão porventura que estás louco? Todo mundo doido aqui nessa igreja. Mas se esse doido falar em línguas e também interpretar a língua, ele começar a profetizar, e ele vai dizer, esse doido conhece a minha vida. Só ele sabia disso. Só eu sabia de Deus desse negócio, mas o camarada está falando desse doido aí, é um doido legal, né? Pois é, irmão, Paulo interessante. Mas todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos por causa da profecia. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, que Deus está verdadeiramente entre vós. Olha só, presta atenção aqui, que o segredo do coração ficará manifesto no momento em que um doido, como diz a palavra loucos aqui, né, falar em línguas e profetizar, interpretar. Ele diz, rapaz, só eu sabia que agora vai estar sendo revelado. Aí o povo vai ver, vai pôr o rosto em terra, adorará a Deus publicamente, que Deus está verdadeiramente nesse lugar. Era por isso que a igreja de Atos dos Apóstolos crescia, por causa exatamente disso. Acredito eu que
Os que estavam ali eram cheios do Espírito Santo, eram cheios dos frutos do Espírito Santo, eram cheios dos dons do Espírito Santo, então ninguém aguentava. Você já imaginou, vai passar, se aqui a igreja fosse assim, e passasse alguém ali na porta, que você saísse daqui da cadeira, ei mulher, Deus manda dizer a princípio aqui, ó, assim aconteceu, rapaz, o mundo entrava aqui chorando, aceitava Jesus e dizia, verdadeiramente Deus está nesse lugar. E o propósito de nós estarmos aqui, irmãos, é verdadeiramente mostrar que Deus está nesse lugar. E não está dependendo de Deus, está dependendo de nós. Se nós buscarmos, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Amém? Palmas para Jesus.